Todos os irmãos que passam o Senhor, né? Se pode fazer o celular, pega sua Bíblia, abra ela em Apocalipse 2, 4. Já vem aqui na tela, mas caso você queira acompanhar na sua Bíblia. Apocalipse 2, 4. Nos diz assim, esse versículo: tenho, porém, contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. Olha o que Jesus diz para a igreja de Éfeso: tenho, porém, contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. Pequenininho. Vamos falar hoje sobre a igreja de Éfeso. E para falarmos da igreja de Éfeso, temos que saber e entender o que era Éfeso. Passa para mim o próximo slide. A cidade de Éfeso. Éfeso, para quem não sabia, é uma cidade, tá? Ainda se encontra hoje, ainda existente. Ela se encontra no nosso mapa global, no país da Turquia, tá? Próximo ali da Grécia, a Turquia, um canal muito forte do mundo antigo para os comércios. Porque quando você vier da Europa para a Ásia ou para a África, se não fosse pelo mar Mediterrâneo ou pelos oceanos, você teria que passar pela Turquia, porque a parte de cima é a Rússia, e por ser muito gelada e grandes ações assim, era impossível a travessia. Já pela Turquia era muito mais fácil essa travessia de um território para o outro, ou para a Europa, ou para mesmo a Ásia ou o Oriente Médio. Então, Éfeso ficava na Turquia, onde hoje é a Turquia, né? E é uma cidade forte, grande. Olha só, Éfeso é uma cidade grande, como hoje temos Nova York, ou até mesmo São Paulo. Para quem não conhece São Paulo aqui, ou mesmo Nova York, uma cidade em destaque no mundo. Uma cidade onde todos os holofotes se voltavam para ela. Então, Éfeso era o grande centro do comércio mundial. Só perdia ou ficava atrás para a capital romana, que ficava lá em Roma, na Itália. Só perdia para Roma. Depois de Roma, a cidade mais próxima do mundo antigo era Éfeso. Então, Éfeso era uma grande metrópole, uma grande cidade onde você tinha de tudo. Como se você estivesse na grande São Paulo ou vivendo em Nova York. Era assim que quem morava em Éfeso também se sentia. É localizada entre o rio Cáspio, próximo ao mar Egeu. O mar Egeu é um mar que divide o Oriente Médio do continente europeu. E esse mar tem períodos que ele fica congelado no ano. Então não dá para ter travessias por esse mar. E Éfeso ficava próximo e tinha o rio Cáspio. O rio Cáspio, ele cortava a cidade toda e fazia um canal. Você podia vir de um mar Mediterrâneo ao mar Egeu através do próprio rio Cáspio. Ele fazia esse canal de passarela. Hoje nós temos algo parecido no mundo chamado Canal do Panamá, que fica aqui na América Central, próximo do Panamá mesmo, bem no finalzinho do Panamá, que você liga os dois oceanos, o Pacífico e o Atlântico. E você pode atravessar de um lado para o outro através desse canal. E Éfeso, ele tinha um canal bem parecido com o rio Cáspio. Então eles fretavam barcos ou grandes navegações para ir de um lado para o outro. Eles eram uma grande cidade que, além de ter um comércio terrestre, porque eles estavam bem no centro entre a Europa e a Ásia, eles ainda tinham um canal para poder passar grandes navegações. Quer dizer, Éfeso era o centro de tudo. Você tinha em Éfeso uma grande sociedade, vamos dizer assim, de riquezas. Ou, se fosse no contexto hoje, uma sociedade capitalista, porque homens ricos e poderosos se encontravam e estavam em Éfeso. Fica para mim a imagem da Arataxia. Para podermos entender um pouco melhor, temos a Grécia, né, Corinto e Atenas, e temos na Turquia hoje Éfeso. A Capadócia, que também é muito citada no contexto bíblico também para alguns. Uma das igrejas que serão estudadas também, que é Esmirna, também está ali próximo ao contexto de Éfeso.
você percebe que Éfeso está bem aqui embaixo, só que a cidade não é aquele pontinho. A cidade é um grande aglomerado que temos aqui dentro da Turquia. Hoje ela se resumiu, mas na época era uma grande extensão de terras. Por quê? Porque eles tinham um grande, vasto território. Com o passar do tempo, eles foram perdendo território e só ficou a cidade central de Éfeso. Éfeso era como se fosse hoje o estado de São Paulo. Tinha uma capital e tinha todas as suas grandes cidades e pequenas cidades em volta dela. Então aqui nós temos uma imagem para vocês entenderem o que era Éfeso. Se você ver para cima, você vê a Ucrânia e a própria Rússia. Essa parte de cima era quase impossível a travessia por causa das tempestades gelosas ou os períodos de gelo. Então era muito longe e também corria-se o risco de cair no gelo. Já pela travessia na Turquia, da Europa pela Bulgária, Macedônia, Grécia, pela Turquia, era muito mais fácil e era mais rápido. Então, Éfeso era a grande capital da Turquia, assim dizer, naquele momento da história. Pode voltar para mim assim. Éfeso também era o quê? Centro do paganismo, contendo uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Essas 7 maravilhas eram coisas que eram extraordinárias, grandes monumentos criados que se tornou uma maravilha do mundo antigo. E Éfeso tinha uma delas que era o templo de Artemises ou o templo da deusa Diana. Olha para mim, por favor, a imagem. Isso. Aqui é uma réplica construída em computador sobre como seria o templo. O templo ele é muito parecido com os que os gregos usavam, porque eles tinham uma cultura bem próxima, bem parecida. Essa aqui é uma réplica que eles puxam como a mais próxima da real do que era o templo da deusa Diana, onde se adorava e tinha todo esse paganismo na cidade de Éfeso. Passa para as imagens, só. Vai para frente, até para frente mesmo. Isso. E aqui hoje está o templo, né, em imagem real. Quem um dia puder ir na Turquia, passar na cidade de Éfeso, pode ir lá, contemplá-lo, tirar uma foto, trazer para a gente, fazermos umas análises estudiosas. Tá? Mas, não, o templo existe? Sim, está aqui, ó. O templo de Éfeso. Para quem não sabe, esse templo já foi reconstruído 2 vezes durante esses 2 milênios. Depois do primeiro século, ele foi destruído, reconstruído no século V e destruído no século XII. Depois do século XII, ficou desse jeito mesmo e não quiseram mais reconstruir. Deixou como um monumento de um passado para ser lembrado. Por quê? Porque tanto pela Bíblia quanto pelo conteúdo de história universal, Éfeso e esse templo tem uma grande história da cidade. Para quem, como nós, estudamos a Bíblia, esse templo demonstra que o que a Bíblia fala sobre a cidade de Éfeso é verdade. E para quem estuda história também, demonstra que Éfeso foi uma cidade que realmente, verdadeiramente existiu. Não é uma história que faz de conta. Éfeso é uma cidade que existe e está acentuada até os dias de hoje. Passa uma imagem. Aqui está um grande ginásio usado no período do Império Romano, que era usado para fazer a parte legisladora. E Éfeso tinha o segundo maior ginásio legislador do Império Romano, perdendo somente para o dos gregos, que ficava lá em Atenas. Depois tinha o de Éfeso. Em volta aqui você percebe que as pessoas elas sentavam aqui, e lá no centro vinha os imperadores ou governantes e falava com o povo. E atrás daqui começa a construção da cidade. Tem uma rua e começa toda a construção da grande cidade de Éfeso. Então isso aqui é como se fosse o centro da cidade de Éfeso. Porque é onde eles faziam toda a questão jurídica, econômica da cidade. Então tinha que ter uma reunião com a cidade, todos os moradores tinham que comparecer para ouvir o imperador ou o governador falar. Então eles tinham todo esse centro. Era uma cidade assim, vamos dizer, que dentro do contexto do Império Romano, ela não tinha
o império como dominador dela. Ela era uma cidade livre. Ela tinha exército próprio, governo próprio, tinha tudo. Por quê? Pela lealdade que ela passava ao Império Romano. Então os romanos davam para Éfeso carta branca. Éfeso podia fazer o que ela quisesse, do modo que quisesse. E os romanos não intervinham de modo nenhum. Por quê? Porque Éfeso era leal ao Império. Isso demonstrado por quê? Pelo formato do seu ginásio que ela cria para imperializar as suas leis para o povo. Hoje não é assim, mas no passado, quando ia surgir uma lei nova, ou o governador queria dar um comunicado, toda a população era obrigada a comparecer dentro de um ginásio, para ouvir o que era falado. Tá? Então você tem todo esse contexto aí. Lembrando que Éfeso tinha uma coisa diferenciada do Império Romano. A mulher poderia falar lá na frente. Já no próprio Império Grego não. Mas em Éfeso, pelos romanos, ela poderia falar na frente. Ela tinha voz. Por isso que criam o templo da deusa Diana. Ela foi uma mulher, segundo eles, que foi e falou com o povo em um momento de guerra e levou-os a uma vitória. Um pouco da história de Éfeso, da cidade de Éfeso. Para você entender que Éfeso não é uma simples lenda ou um faz de conta que muitos dizem que está na Bíblia. Não. Éfeso é uma cidade verdadeira, como você está hoje localizado em São Paulo. Tá? Está destruída, sim, mas ela existiu e ainda existem os vestígios que essa cidade existiu e fez uma história. Pode voltar. Então, ó, é uma das maiores proeminentes cidades da Ásia Menor e era o maior centro de comércio também da Ásia. Então, Éfeso tinha todo o contexto de ser a cidade mais rica do mundo antigo, só atrás do Império Romano, da cidade romana. Então, Éfeso era um lugar que todo mundo queria ir morar para ganhar dinheiro, assim dizer no contexto hoje. Tá? Pode passar para você. Agora vamos para a igreja de Éfeso. Vimos a cidade de Éfeso, sabemos que a cidade existe. Vamos agora para a igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso ela é formada pelo próprio apóstolo Paulo. Paulo vai e funda a igreja em Éfeso. Ele que leva o evangelho de Cristo a Éfeso. E Éfeso foi doutrinada por Apolo. Aquela questão, você é de Paulo, você é de Apolo. Uma dessas questões, quem é de Paulo, quem é de Apolo, que a Bíblia nos relata, acontece na própria cidade de Éfeso também. Por quê? Apolo doutrina aquelas pessoas. Ele leva o ensinamento depois de Paulo. E teve como um pastor, ou um nome forte no pastorado, Timóteo. Timóteo foi pastor em Éfeso. Então você pensa assim, Timóteo não foi simplesmente um jovem que chegou a conhecer Deus pelas pregações, se converteu ali e se tornou pastor na Bíblia. Não, ele foi o pastor de uma das maiores igrejas que tivemos, uma das maiores também cidades do mundo antigo. Timóteo estava em um grande patamar. Ele era um pastor que estava em um grande patamar da história. Por isso nós temos duas cartas de Paulo a Timóteo. Primeiro para ele. A primeira carta é uma carta de Paulo a Timóteo e duas interessadas para ele conversar com a igreja de Éfeso. E como ensinador, ou também uma pessoa que vai orientar, dar ensinos, o próprio apóstolo João. João ele vai ser o que vai também ensinar a Éfeso. Ele vai falar com a igreja de Éfeso. O próprio apóstolo de Cristo. E durante o primeiro século, a igreja de Éfeso foi a igreja mais forte, a igreja mais preponderante na presença do Senhor. Foi a igreja que mais assim se destacou no Evangelho, na pregação do Evangelho de Cristo. Éfeso não tinha homens que não detinham poder e conhecimento. Quem estava em Éfeso eram
homens de grande conhecimento. Era uma igreja doutrinadora. A palavra era reta. Tudo que eles faziam era na presença do Senhor. Porque eles tinham como exemplo Paulo, Apolo, Timóteo, João e os outros apóstolos enviados por Cristo. Então Éfeso estava em grande destaque, a igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso ela estava em grande destaque e também era uma igreja muito perseguida. Por quê? Porque ela estava numa cidade que a idolatria era enorme. Como eu falei do templo de Diana, ali aconteciam de tudo que você possa imaginar. Orgias, prostituições, tudo. O que você puder colocar de pecado dentro daquele templo acontecia. Era a cidade da, vamos dizer assim, da perdição. Só que Deus, Ele coloca e cria e faz a sua igreja aonde para muitos não tem sentido. Por que Deus queria colocar uma igreja num lugar que era imundo? Porque Deus queria mostrar para o mundo inteiro o poder dele ao transformar a história da cidade de Éfeso. E aí começa a carta que João envia à igreja de Éfeso. Próximo. Vamos analisar um pouco a carta de Éfeso. Apocalipse 2, versículo 2 e 3 diz assim: conheço as tuas obras, e o teu trabalho, e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e pusesse à prova os que dizem ser apóstolos, e o não são, e tu os achastes mentirosos, e sofrestes e tens paciência, e trabalhastes pelo meu nome, e não te cansastes. Nessa primeira parte, quando Jesus vai mostrando para João o que ele vai ter que escrever nessas cartas, nessa primeira parte ele deixa bem claro quem era a igreja de Éfeso. Não quem era, mas quem era a igreja de Éfeso. Ele mostra primeiramente quem era a igreja de Éfeso. E olha só, ele fala que ele conhece as obras. Ele fala também que conhece o trabalho e a paciência. Por que ele fala paciência? Porque o tema da paciência que ele vai usar no grego, ele fala do tempo de esperar, de não fazer sem estar pronto. Para você fazer algo naquela igreja de Éfeso, tinha que estar preparado e pronto. Por quê? Olha o que vai falar mais abaixo: pusesse à prova os que dizem ser apóstolos. Porque muitos homens viram e falavam: eu sou apóstolo, eu sou enviado de Cristo a vocês. E eles não acreditavam de primeira. Eles faziam o quê? Eles colocavam a prova. Eles provavam aqueles que diziam ser apóstolos. Eles provavam e viam se ele era ou não enviado de Deus. Se formos pegar essa parte da igreja de Éfeso para a igreja de hoje, quantas vezes estamos analisando se o que estamos ouvindo é ou não de Deus? Se a pessoa que vem até nós é ou não de Deus? Os efésios, eles paravam e ficavam analisando. Eles faziam perguntas, faziam de tudo para saber se você era ou não de Deus. Eles não acreditavam em meia dúzia de palavras que você dizia lindo e maravilhosamente. Não, eles queriam que você demonstrasse a sua fidelidade e também o fruto de Deus na sua vida. Eles colocavam à prova todos aqueles que diziam ser apóstolos. Isso é interessante vermos por que essa carta de Éfeso tem que chegar para nós também hoje. Porque temos que aprender uma coisa: a analisar, a observar os ensinamentos que tem lá fora e ver se o que nos ensinam é correto ou não, se provém ou não de Deus. Porque não é eu falar Deus é bom, eu sou de Deus. Não eu falar que Deus é grande, eu sou de Deus. Às vezes eu posso falar da boca para fora, mas eu quero te doutrinar de formas
diferente. E Éfeso não aceitava. Olha só o que ele fala. E sofresses e tem paciência, e trabalhaste pelo meu nome e não te cansastes. Éfeso fazia tudo o que estava ela ordenada a fazer. Todas as obras, tudo que era para ser feito dentro do trabalho do Senhor, eles faziam. Eles não olhavam para a circunstância, eles não olhavam para o problema, eles não olhavam para o que estava acontecendo, eles olhavam para Deus. Eles amavam a obra de Deus. E Deus fala para eles: olha, e sofreste e tem paciência, e trabalhaste pelo meu nome e não te cansaste. Por quê? Era o prazer deles fazer o que era de Deus. Então eles tinham esse prazer. Além de estudar, além de se preparar, além de buscar ser o melhor na presença de Deus, eles ainda faziam todas as obras. Era uma igreja voltada em obras para o Senhor. Eles faziam as caridades que eram necessárias, ajudavam os órfãos, as viúvas, os necessitados, acolhiam os que estavam sendo refugiados por causa do Império Romano. Eles faziam tudo isso. Eles eram um povo, uma igreja que era um exemplo. A igreja que tinha tudo para ser a igreja perfeita que Deus estava procurando e formando nessa terra. Mas algo aconteceu durante o caminho. Próximo. No versículo 4, capítulo 2, versículo 4, Deus fala o que aconteceu. No 2 e no 3 ele fala sobre as obras de Éfeso. Mostra o que era a igreja de Éfeso. Fala como Éfeso era grande, era poderosa, era muito numerosa. Agora, no versículo 4, Jesus deixa bem claro aonde Éfeso errou e aonde muitos têm errado. Tenho, porém, contra ti, olha só, tenho, porém, contra ti. O Senhor tem algo contra, o Senhor rejeita, Ele abomina, Ele não aceita. Tenho, porém, contra ti, que deixaste o teu primeiro amor, em algumas Bíblias, deixaste a tua primeira caridade. Por que Deus fala assim? Tenho contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Porque Éfeso não estava mais fazendo as coisas a partir daquele momento por amor a Deus, mas porque eles já estavam se sentindo autossuficientes. Pessoas dotadas do saber, homens poderosos, homens de grande conhecimento. Um dos que fundou a igreja foi o próprio apóstolo Paulo, um homem que trouxe para eles um grande ensinamento. Ele era um fariseu, ele era um escriba, ele tinha dotado conhecimento, ele era um homem que cresceu nas escrituras, e ele ensinou tudo aquilo para os efésios. Eram homens que tinham sabedoria, e chega um determinado momento que eles esquecem de Deus e passam agora a confiar nas suas próprias forças, passam a olhar para si mesmo, deixam o teocentrismo, Deus ser o centro, e passam a ser o antropocentrismo, o homem sendo o centro. E eles começam a fazer tudo do jeito deles, do modo deles e como eles querem. E essa igreja de Éfeso não é uma igreja que ficou lá no passado, é a igreja que tem surgido nos dias de hoje também. Quando Deus fala da carta à igreja de Éfeso, não era para aquela igreja somente, é para as novas igrejas de Éfeso que iriam surgir no contexto da história. Quantas pessoas a gente fala que estão dentro da igreja, mas não estão fazendo as coisas por amor a Deus? Quantas pessoas já estão dentro da igreja, mas não tem mais um relacionamento com Deus? É o seguinte, eu vou no culto hoje, eu vou ajudar lá no louvor, eu vou, Senhor, pregar, eu vou, Senhor, evangelizar, só que para mim isso não tem mais sentido. Mas eu vou porque é para o Senhor, mas o meu coração já não tem mais o mesmo prazer que tinha antes.
o desejo, o prazer acabou. O amor esfriou, acabou. Mas eu vou para a igreja, Deus. Eu vou porque estar na igreja é melhor do que estar no mundo. Continuar na igreja é melhor do que eu ficar perdido no mundo. Era isso que Éfeso estava fazendo. E é isso que muitas pessoas hoje estão fazendo. Estão dentro da igreja, mas com o coração lá fora. Pessoas que já se desprenderam do primeiro amor de Cristo. Pessoas hoje não querem mais buscar a Deus, não querem mais buscar a Jesus, ao Espírito Santo. Pessoas hoje querem buscar o estado que a igreja vai dar para ele. Não, eu quero ir para a igreja porque eu quero ser obreiro. Não, eu quero ir para a igreja porque eu quero ser pastor. Mas esqueceu de buscar Deus e perguntar: Senhor, és o desejo do Senhor que eu seja? Para o qual chamado o Senhor tem para mim? Para o que eu fui eleito? Qual foi a sua predestinação para a minha vida, Senhor? Que eu seja um pastor, que eu seja um obreiro? Ah, bom, mas temos que ser honrado como pastor. Será? Estevão morreu como diácono e foi muito bem representado, e o céu se abriu para ele, e ele viu a glória, ele viu a Jesus assentado ao lado de Deus, e ele era um diácono. Pedro morreu como presbítero. Então, o que tem acontecido hoje com a igreja hoje, igual a Éfeso? Quando eu falo igreja, eu não falo templo, quatro paredes. Eu falo igreja é você. Nós somos a igreja. Se sairmos daqui, isso aqui é somente um templo. Um templo vazio, um salão vazio. A igreja somos nós. Aonde nós estivermos, a igreja está conosco, porque nós somos a igreja. Aqui nesse momento é uma igreja, porque somos igrejas e estamos aqui reunidos. O que a igreja hoje tem procurado? O que o servo hoje tem procurado? O servo tem procurado servir ou ser servido? Se fomos chamados para ser servo, por que queremos ser servidos? Por que queremos glória do homem? Por que queremos o galardão humano que vem do homem? Por que queremos que o homem olhe para nós e nos reconheça e aplauda e fala: você é bom, você é o melhor? O homem pode te exaltar, mas Deus pode te humilhar. Você pode chegar no mais alto pelos homens, mas basta Deus dar uma ordem e você cair e ter que voltar ao princípio de tudo. Isso era o que acontecia com a igreja de Éfeso. Isso acontecia naquela igreja. Eles perderam o primeiro amor. Como muitas pessoas hoje têm perdido o primeiro amor. É você estar num relacionamento com uma pessoa que você não ama. Assim tem sido a igreja de Éfeso. Assim tem sido a igreja de muitos hoje. Assim muitas igrejas têm sido hoje. Pessoas que estão num relacionamento que não existe amor. Acabou. Olha, eu não te amo mais, mas vou manter o casamento para não termos que passar por problemas judiciais. Mas o amor acabou, tá? Não existe mais o amor. Assim tem pessoas fazendo com Deus: Deus, eu não te amo mais, tá? Mas eu vou na igreja para continuar sendo abençoado. Mas o amor eu não tenho, tá? Mas eu quero as bênçãos. É legal ir para a igreja. Eu tenho amigos na igreja. É legal louvar na igreja. É legal dançar na igreja. É legal evangelizar. Eu gosto. Mas eu não tenho amor pelo que eu faço. Eu não amo o que eu faço. E olha o que Deus diz para essas pessoas: tenho, porém, contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. Se você deixar o primeiro amor, Deus ele vai estar contra você.
Ele vai estar de costa virada para você. Na verdade não, Deus não. Você que vai virar as costas para Deus. Que vai continuar aqui de braços abertos te esperando. Próximo. Como consertar o erro? Jesus ele foi bom com a igreja de Éfeso. Ele falou: olha só, Éfeso, vocês erraram, mas eu tenho a solução para o erro de vocês. Versículos 5 e 6 diz assim: lembra-te, pois, de onde caístes, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Tens, porém, isto, que odeie as obras dos nicolaítas, os quais eu também odeio. Aqui, Jesus deixa 4 passos para a igreja de Éfeso voltar ao primeiro amor. Ele falou aonde eles erraram, e agora ele dá a solução. A solução que Éfeso está tendo para eles é a mesma que você tem também para poder voltar ao primeiro amor com Deus. Primeiro passo ele fala: lembra-te. Temos que lembrar do quê? Da onde nós caímos. Da onde você caiu? Aonde começou o problema? Aonde começou a esfriar o seu amor? Aonde começou a acabar? Lembra-te aonde caíste. Aonde começou a esfriar? Primeiro passo, tem que lembrar como que o problema começou. Segundo passo, arrepende-te. Depois que eu me lembro de onde eu caí e encontro o erro que eu cometi, que me afastou do Senhor, aí eu me arrependo. Porque eu tenho como me arrepender de algo que eu não sei. Tem muitos que vão falar assim: arrependa-te. Mas eu não sei do que. Mesmo assim, se arrepende que você vai ser alcançado. Para mim me arrepender, eu tenho que confessar. Confessar o quê? Eu tenho que lembrar o que eu errei, para que eu possa confessar e me arrepender. Então você tem que lembrar. Depois que você lembrar, arrependa-te. Não queira mais isso na sua vida. Afaste-se. Exclua. Corra. Se o problema vem por aqui, corra para bem longe dele. Não queira ser um super crente que vai enfrentar o problema de peito aberto e falar: Deus é comigo. Não tentarás o Senhor teu Deus. Por que tens tu tentados a Deus? Dizendo: eu posso, nenhum mal pode comigo. Não tente o Senhor teu Deus. Se Deus não te mandou, não vai. Se Deus não te deu a ordem, não faça. Arrependa-te. Corra. Não faça mais. E pratique as primeiras obras. Depois que eu me lembro, depois que eu me arrependo, o que eu tenho que fazer? Voltar a praticar as primeiras obras. Senhor, no início eu louvava quão grande és tu, e hoje eu só quero cantar. Quem me viu passar na prova não me ajudou, quem me veio na bênção vai se arrepender, Pai. Tem que voltar para as primeiras obras, Senhor. Por quê? Não é eu que vou crescer, não é eu que tenho que ser vitorioso. Uma coisa nós temos que entender na nossa vida: sendo abençoado ou não, tendo ou não, nós temos que olhar para Deus e fazer a obra dele, ser fiel a Ele. Tem pessoas que querem ser fiel a Deus só se ela for abençoada, só se ela tiver uma vida maravilhosa. Não, não queira isso. Queira ser fiel a Deus em qualquer situação da sua vida. Para de querer fazer o que o mundo faz. Volte às primeiras obras. Volte a engrandecer a Deus com o seu louvor. Volte a ler a palavra
a Bíblia. Não, irmão, eu tenho que ler a Bíblia porque eu tenho que ler a Bíblia. Não, leia com amor, leia com paciência, leia com o temor do Senhor. Volte a praticar as primeiras obras, volte a fazer aquilo que você fazia quando você conheceu a Jesus e Ele te ensinou a fazer. Não queira fazer o que é destaque, queira fazer o que Deus mandou você fazer. Se Deus falou, irmão, abra a igreja, esse é o seu ministério, abrir a porta do templo. Seja você o porteiro que vai abrir a porta do templo com o coração aberto. Seja você que vai ser a pessoa que vai recepcionar as pessoas. Seja você a pessoa que vai louvar a Deus aqui e levar a igreja em adoração a Deus. Seja você a pessoa que vai ser usada por Deus para levar a palavra dele. Mas não queira desejar o que é do outro. Não queira desejar a unção do outro. Queira desejar a unção que Deus tem na sua vida. Volte às primeiras obras. Aquela que faz você orar e você sentir a presença de Deus. Aquela que faz você louvar e você se derramar na glória de Deus. Volte às primeiras obras. Arrependa-te. Lembra-te de onde você caiu. E olha, se você não cumprir esses 3 primeiros passos que Jesus diz, olha o que ele fala. Quando não, brevemente te virei e tirarei do teu lugar do seu lugar o teu catiçal, se não te arrependeres. Como assim tirar do meu lugar o meu catiçal? Ele vai tirar de você tudo o que ele tem para você. Até um pouco que tu tens será tirado. Porque você buscou algo que não é seu. O pastor já pregou várias vezes aqui de manhã sobre não desejar o que não é seu. Não queira você desejar meu blazer, isso não vai servir você. Só porque você veio comigo e achou legal, mas não é para você. Tem pessoas que estão dentro da igreja hoje e não estão entendendo isso. Estão querendo ver a ira de Deus sobre eles. Quer testar e provar Deus até o último instante. Aí depois, quando vê o problema, fica: Senhor, por que o problema, pastor? Por que eu passo por esse problema? Lembra-te, arrependa-te e volte às primeiras obras. E o Senhor será contigo. Lutas virão? Virão. Mas o Senhor será contigo. Mas se você não se arrepender, não lembrar e não voltar às primeiras obras, o Senhor tirará o teu catiçal, ou tirará o Espírito. Ele não vai permitir que você continue dessa maneira. Ele vai retirar a glória dele de você, retirar a presença dele de você. Porque aonde há o santo, não pode haver o profano. Aonde há pureza, não pode haver impurezas. Se Deus é santo, você também tem que ser santo. E ele fala depois, no último passo: tens porém isto, que odeia as obras dos nicolaítas. Vai falar: Júnior, o que é nicolaítas? Nicolaítas são povos ou pessoas que trazem falsos ensinamentos, que trazem ideologias cristãs que não condizem com Cristo. Uma das obras dos nicolaítas no período de Éfeso era que eles diziam que o homem poderia se casar quantas vezes e com quantas mulheres quisesse, que não tinha problema o homem ter relações com outras pessoas que não fossem a esposa dele. E outra coisa que eles pregavam também é que esse pecado que esses apóstolos pregam não é pecado. Eles querem fechar a mente de vocês. Jesus veio para nos trazer liberdade, então tem que ser tudo livre. Era a obra dos nicolaítas. E tem muitas pessoas hoje ouvindo e dando ouvido aos nicolaítas. Pare de dar ouvido aos nicolaítas. Pare de querer viver o evangelho light de Cristo, porque o evangelho light de Cristo não existe. Existe um evangelho light falsando.
ou do profano, mas não de Cristo. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ele fala, o caminho, a porta é estreita. Não é larga, não é light, não. É estreita. Então seja como eles. Não caia na doutrina dos nicolaitas. Não caia na doutrina desses falsos profetas. E o que vai surgir hoje é falso profeta. Hoje o falso profeta fala para você assim: eu tenho a camisa de sangue aqui para você, toque nela e você vai ser curado. Quem cura é o sangue de Jesus ou o sangue desses homens? E olha, não é você apontar, é você mostrar obras de nicolaitas, homens que se dizem ser Deus ou se achar Deus. A gente está vendo no estudo de segunda-feira aqui, a gente viu sobre a besta. E a besta tem o nome de blasfêmia. E ela, o nome de blasfêmia, ela se intitula ser Deus. Eu dou perdão. Eu dou salvação. Eu curo. Eu liberto. Eu não curo, eu não liberto, eu não dou perdão, eu não dou salvação. Eu sou simplesmente um servo, um canal, um instrumento que Deus usa. Se Ele não quiser usar, eu não posso fazer nada. Quem usa é Deus. Quem faz é Deus. E você? Eu sou simplesmente o servo dele. Eu sou o instrumento na mão dele. Eu não tenho poder para nada. Eu sou simplesmente um ser humano, como dizia uma tia minha, comedor de arroz e feijão como você. Não sou melhor ou pior que você. Sou igual a você. A diferença é que quando Deus quer, Ele me usa e faz a obra de querer dele. Agora não é para mim, agora é para Deus. A honra e glória é dele. Nós somos instrumentos na mão de Deus. E Deus deixa esses 4 passos. Jesus fala: lembra-te, arrependa-te, volte às primeiras obras e não deixe ser enganado